Efésios, na carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 1. Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Abra o seu coração e a sua mente para mergulhar nesta palavra gloriosa do Senhor. Glórias ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos pelo privilégio sagrado que tu nos dás de poder estudar a tua palavra, este tesouro maravilhoso, essa riqueza indizível que é a tua palavra. E a nossa oração, ela está em linha com o que orou o apóstolo Paulo: dá-nos espírito de revelação, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos entendimento, Senhor, que nós saiamos da superficialidade da letra e penetremos naquilo que estava no coração do Senhor, quando ministrou ao coração do teu servo estas verdades para serem impressas em tinta e papel. Decodifica o verbo eterno diante dos nossos olhos, Senhor. Que toda fortaleza caia por terra neste lugar em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, nós enxotamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda dispersão saia deste lugar e que o entendimento venha. Aguça os nossos neurônios para entender a tua palavra, mas que não fique apenas na esfera cognitiva, mas desça da nossa mente até o nosso coração e seja agente de transformação na nossa vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga amém. Amém. Glórias ao Senhor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós falamos e começamos a semana passada a ministrar a respeito desta carta. Nós falamos a respeito de quando ela foi escrita, falamos da situação em que se encontrava o apóstolo Paulo quando a escreveu, mas falamos também de como Paulo se enxergava quando escreveu esta carta. Mesmo estando preso, Paulo não se via prisioneiro, porque ninguém pode prender um servo do Deus Todo-Poderoso. A palavra está livre. O Evangelho está livre. Paulo estava livre. Paulo se via livre. Eu sou prisioneiro, mas um prisioneiro do Senhor. A prisão que me prende, ela me prende a Cristo Jesus. E é isso que ele quer trazer ao nosso coração. E, queridos, eu até escrevi algo que um teólogo escreveu que eu achei maravilhoso. Ele diz: esta carta estudar esta carta, estudar Efésio, é pisar em um solo sagrado. Estudar Efésios é pisar em um solo sagrado. Nós precisamos fazer com os nossos pés descalços, com o coração embrasado e com os olhos untados de lágrima. Por quê? Porque Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Aqui está o telhado de tudo que Paulo escreveu. Tudo o que Paulo fez no seu ministério, a pedra que cobre tudo, chama Efésios. Aqui está uma das cartas mais preciosas escrita por Paulo em cadeias, em prisões. Que o Senhor nos dê a graça de pisar neste solo sagrado e sermos transformados pela revelação que está aqui dentro. Que o Senhor nos leve além da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. E quando o Espírito vivifica a letra, a nossa vida é transformada pela revelação da palavra. Porque a revelação da palavra de Deus nos posiciona dentro do reino de Deus. A revelação da palavra de Deus nos mostra quem nós somos. E talvez você esteja fazendo uma pergunta: pastor, qual é o interesse de Paulo ao escrever esta carta? Ele tem um único interesse, que eu defini e coloquei aqui em 3 pontos. O interesse de Paulo: mostrar nesta carta tudo o que Deus tem feito a favor do homem. Está falhando o meu microfone? Então me dê um que não falhe. Mude tudo. Não, porque isso aqui é tão sagrado, estamos pisando em solo sagrado. Então eu prefiro pegar um microfone de fio, mas que não me tire... Não me tire de órbita. Eu acho que esse aqui, além de não estar ligado... Não tem som. Som, aleluia. Não, pode me dar som. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Alguém diga glória a Deus nesta igreja. O inimigo não vai roubar aquilo que Deus tem para a sua igreja. Amém, queridos? Pode me dar, preste atenção aqui em mim. Me dê um pouco mais de retorno para cá. Neste daqui. Aleluia, glória a Deus.
Não, pode baixar, agora deu muito. Na medida certa. Glória a Deus. Meu espírito fica aguçado quando eu vou ter esse chiado, quando eu vou falar de um assunto tão precioso, porque eu sei que há uma batalha espiritual. O diabo não quer que a palavra seja liberada, mas toda investida do inferno eu resisto agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu ordeno ao valente que opera sobre os céus desta cidade que seja atada as suas forças agora, em nome de Jesus. Todo principado e toda potestade, eu amarro o teu poder em nome de Jesus e te lanço para longe deste lugar, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. O que é que Paulo quer mostrar? Qual é o interesse de Paulo? Mostrar tudo o quanto Deus tem feito a favor do homem. Segunda coisa que essa carta vai trazer: tudo o que Deus tem feito ao homem. E terceira coisa, o que ele faz e pode fazer por intermédio do homem. O que ele fez, o que ele faz e o que ele pode fazer através da minha vida e da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! É interessante, irmãos, esta carta, porque ela tem umas divisões aqui. Primeira coisa, deixa eu só lançar algo aqui, porque eu vou entrar em assuntos tão polêmicos a partir de hoje, que é bom que você entenda algo. Nós vamos falar de predestinação, presciência, livre-arbítrio, se alguém é destinado para o céu, outro para o inferno, como é que a Bíblia está. Vamos mexer em tudo estas coisas. Então, prepare tanto o seu espírito quanto a sua mente, porque Tic-Teco vai ter que ressuscitar em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Primeira coisa que você tem que entender é que a carta é escrita à igreja. Certo? Hoje nós queremos lançar estas bases. Esta carta é escrita à igreja, não é ao mundo, não é ao pecador. A carta de Efésios, ela tem um objetivo específico. Ela lida com a igreja como o corpo de Cristo. Então é doutrina para a igreja. Você vai entender aqui, durante esse estudo, você vai entender quem é você na visão de Jesus Cristo de Nazaré. Quem é você? O que é o corpo de Cristo? Qual é a visão que Deus tem do corpo de Cristo? Então não tem nada a ver com o pecador. Tem nada a ver com o mundo. Se você era pecador, se converta hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que esta carta seja para você. E eu conto com a ajuda de você aí de baixo, para você receber esta palavra em nome do Senhor Jesus. Tem algumas divisões interessantes. Primeiro, no versículo 1 e no versículo 2, você vai ter, nós vamos falar um pouco disso, você vai ter a saudação de Paulo. Nós já começamos a semana passada. Ele vai definir algumas coisas, né? Ele vai trazer algumas verdades nestes primeiros versículos, ok? Mas tem uma coisa interessante. Quando chega a partir do versículo 3, do versículo 3 até o versículo 14... Se você pegar o texto original de Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 14, você vai descobrir que isso aqui é uma sentença só. É uma sentença só. Filho, pode deixar. É aula hoje, viu? Valeu. Deus te abençoe e a mim não desampare. Senão eu quero já adorar. Deus já quero começar aqui. Não é hoje, não é hora. Né? Um negócio desse puxa a gente logo para o trono. Né? Eu quero você aqui, de olho aqui no lance. Olha o que você vai entender. Se você pegar esse texto aqui, do versículo 3 até o versículo 14, é como se o apóstolo Paulo tivesse respirado e soltado uma metralhadora. Baixou um pastor Orlando nele e ele... Não tem ponto, não tem vírgula, não tem separação nenhuma nisso aqui. É uma frase só. E nesta frase, Paulo vai destacar o papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo na obra da redenção. Aqui nós vamos ter Paulo mexendo num tema que é muito complicado dentro da fé cristã: a doutrina da Trindade. Você sabia que esta palavra Trindade não existe na Bíblia? Nós não temos este termo na Bíblia.
E Paulo vai trazer aqui uma definição, e Paulo vai mostrar o papel da Trindade dentro da obra da redenção, o que cada um deles fez, qual o papel que o Pai tem, qual o papel que o Filho tem, qual o papel que o Espírito Santo tem. E tem uma coisa interessante, que em cada definição, Paulo vai terminar com uma expressão. O que ele fez para o louvor da sua glória. E eu chego a uma conclusão, meu querido pastor Ailton. Tudo que nós somos para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. A igreja existe para o louvor da glória do Deus triuno. Aleluia! E ele vai, eu não vou resistir, apesar que o André já leu, mas eu não vou resistir à tentação de dar uma de Paulo aqui. Eu quero que você acompanhe essa Bíblia, viu? Se você não tem Bíblia, sempre perto de um crente, porque você vai precisar de Bíblia mais do que nunca. E eu vou ler do versículo 3 até o versículo 14, do jeito que está escrito. Então vamos respirar e bora lá. Versículo 3. Respirar. Diz Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Aleluia! Alguém diga glória a Deus nessa igreja. Como é que nós separamos esse hino? Isso aqui é um hino. Do versículo 3 ao 14 é um hino, é um salmo de Paulo. Nós separamos da seguinte forma: do versículo 3 até o versículo 6 relaciona-se com o passado, tendo o plano do Pai como centro. Do versículo 3 até o versículo 6 está voltado para o passado, o Pai. Qual o papel de Yahvé na redenção? Qual o papel do Pai na minha redenção, na redenção da igreja? Do versículo 7 até o versículo 12 relaciona-se com o presente, em torno da obra redentora de Cristo. Do versículo 7 até o versículo 12 é Cristo. O que Cristo fez? Qual é a obra de Cristo na redenção? Do versículo 13 ao versículo 14, Paulo vai tratar da obra do Espírito. Qual o papel do Espírito na redenção? E nestes três, ele vai trazer este papel fantástico da Trindade. Um Deus triuno que trabalha em conjunto para levantar o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Como eu disse a vocês, não há na Bíblia esse termo Trindade. É uma doutrina estranha e de muita difícil de compreender. Muitos dizem, tem alguns grupos que dizem que nós somos politeístas, porque nós temos três deuses. Não, nós não temos três deuses. Mas como que pode? Ele é o Pai, Deus Yahvé, o Criador. Sim, mas Deus também, Jesus é Deus, o Filho, o Verbo eterno, incriado. E o Espírito Santo não é a força de Yahvé. O Espírito Santo também é Deus, uma pessoa. Então são três? Não, é uma só. Co-igual, coexistencial, co-substancial, subsiste
em um só, mas revela-se de três. Então quer dizer que Jesus é Yahvé? Não! São personalidades distintas, têm funções distintas na redenção, mas é a mesma substância, é a mesma essência, é o mesmo ser. Pastor, como que eu compreendo isso? É muito simples e muito complicado. Eu gosto do exemplo da água. O que é água? Qual a composição química da água? H2O. H2O. Aí você pega esta garrafa d'água. O que é que tem aqui dentro? H2O. Vamos, gente, escolinha, bora lá. H2O. Você sabia que aquilo que você repete, você guarda mais, né? Aqui tem o que dentro? H2O. Aí você pega esta água, ela está em estado líquido, mas é H2O. A sua natureza, a sua essência é H2O. Aí eu pego esta água, ou um pouco desta água, eu vou dividir esta água aqui em 3 partes. Eu vou pegar uma parte e vou colocar dentro de um freezer. Daqui a pouco ela vai estar em estado sólido, virou gelo. Qual é a sua composição química? H2O. Aí a outra parte, eu vou colocar numa panela, acender o fogo e deixar chegar a 100 graus. Ela vai evaporar. Aquele vapor é o quê? H2O. Mais eu tenho aqui líquido, eu tenho sólido e eu tenho gasoso. Eu não tenho 3 elementos. Eu tenho um só elemento. Mas a função é tríplice. A operacionalização é tríplice. Mas eu não tenho 3 elementos. Se eu levar para um laboratório ambos, eu vou chegar à conclusão de que, quimicamente falando, eu tenho apenas um elemento. Eu não tenho 3. Deus e Yahvé. Jesus, o Filho. O Espírito Santo de Deus. Pode ter manifestações e revelações e funções totalmente distintas. Mas é um só Deus, soberano e eterno. E que trabalham em conjunto com o único objetivo: edificar o corpo de Cristo na terra. E eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você. Você faz parte do corpo de Cristo que Ele está edificando. Aleluia! Aleluia! Isso é maravilhoso. E Paulo vai trazer tudo isso e ele vai dizer tanto para o Pai, tanto para o Filho, quanto para o Espírito Santo. Tudo que ele faz é para o louvor da sua glória. Eu gosto dessa expressão. Para o louvor da sua glória. Irmãos, não tem nada a ver conosco, tem a ver com o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Nós existimos para o louvor da glória dele. O que ele está fazendo na igreja é para o louvor da sua glória. Infelizmente o Evangelho e a igreja perdeu a visão do louvor da glória de Deus. Nós não nos reunimos aqui para receber coisas. Nós não reunimos aqui para fazer barganhas com Deus. Nós nos reunimos como corpo de Cristo neste lugar para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. E você vai aprender neste estudo de que a igreja é quem manifesta este poder, a igreja é quem manifesta essa soberania, é a igreja reunida que mostra a principados e potestades de que o louvor e a glória pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus a isso, amigo. Dê uma cutucada no seu vizinho e diga: você existe para o louvor da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos Paulo quando diz: quer morramos, quer vivamos, seja tudo para a glória do nome do Senhor. Eu estou preso para a glória do nome do Senhor. Eu estou numa batalha para a glória do nome do Senhor. O inimigo se levantou contra mim para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Por quê? Se vocês me viram penteca, nessa carta você vai me ver sapato de fogo. Por quê? Porque eu existo para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Quando nós entendemos isso, Satanás fica endemoniado. Porque você não recebe nada como vindo dele. Uma vez se disse, 2 vezes ouvi: o poder pertence a Deus. Aí você vai entender a autoridade da igreja de viver nesta terra como se não fosse dela, e não é. Vive para o louvor da glória do nome do Senhor. Maravilha! Mas vamos lá, versículo 1. Vamos esquartejar Efésios. E nós vamos estudar versículo por versículo e se brincar palavra por palavra, viu? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Diga: apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Diga de novo, de boca cheia, diga: apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus. Aí ele vai dizer: pela vontade de Deus. Tudo que você é
Eu estou falando da igreja. Não estou falando para pecador, estou falando para crente. Tudo que você é pela vontade de Deus. Aleluia! Quem é que estabelece os apóstolos na igreja? A vontade soberana de Deus. Eu dizia na nossa reunião de líderes ali atrás, Deus não dá igrejas a pastores. Minha igreja, meu ministério, você não tem nada. Deus dá pastores à igreja. O importante não é o pastor, é a igreja. O importante não é o seu ministério, é a quem você ministra. Você, a igreja não existe por causa do pastor Orlando. O pastor Orlando existe por causa da igreja. As pessoas a quem você lidera não existem por sua causa. Você existe por causa dela. Eu trazia o exemplo de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus deixou claro o motivo pelo qual ele estava chamando. Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Não é por sua causa, meu bichinho, é por causa do clamor do meu povo. Tem muita estrela dentro da igreja de Jesus Cristo. Está na hora de apagar essas estrelas, porque a única estrela neste lugar é a estrela da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. E o único interesse de Deus não é em quem está aqui, é na igreja. Moisés falhou, tira Moisés, bota Josué. Por quê? Não é Moisés, é o povo que Deus está conduzindo. O pastor falhou, tira o pastor A, bota o B. Por quê? Não é o pastor. Aleluia. Paulo diz: o que eu sou pela vontade de Deus. Ai, irmãos, tem umas coisas horrorosas no meio das igrejas. Ministério virou herança, igreja virou herança. Fulano é líder porque o pastor vai com a cara, Beltrano é não sei o quê, porque essa não é a igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo, o pastor é o Espírito Santo de Deus. Quem coloca líder é o Espírito Santo, quem remove é o Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo. É por isso que a gente tem muita estrela. Agora, ainda bem, né, que mudou até de nome, agora não é mais nem pastor, é coach. Que seja coach lá fora, mas na igreja não há coach. Na igreja tem pastores levantados pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo deixa isso claro. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida prevaleça. Eu oro para que você só seja aquilo que Deus quer que você seja. Você recebe isso? Diga: Pai, que eu seja aquilo que tu queres que eu seja. Aí quando você descansa nisso, você descansa na soberania de Deus. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me separou pela sua soberana vontade. Então Paulo vai deixar claro isso. Quem coloca apóstolos na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A quem Paulo está escrevendo esta carta? Ele vai dizer aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Diga: santos, e fiéis. A palavra no grego para santo é hagiaia, que significa separados para viver uma vida diferente. Amém. É uma outra palavra para kadosh no hebraico. Hagiaia, separados para viver uma vida diferente. Você é diferente. Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Você é diferente. Amém. Deus te separou. Muda a tua mentalidade de santo. Santo não é aquela imagem da igreja católica que a gente cresceu vendo, daquele povo com olhar compenetrado, aquela coisa meio perdida. Não. Santos são normais. Santos são homens e mulheres que andam pelas ruas desta cidade. Diga-se de passagem, em nenhum momento Paulo se refere à igreja como igreja de pecadores.
Quando eu cheguei aqui, começando a chamar o povo de santo, foi um choque para muita gente. Muita gente tinha dificuldade de me ouvir dizer, quando eu falava com alguém, Pai Santo, Amém Santo, como vai Santo? Ai pastor, longe de mim, misericórdia, quem sou eu? Nós temos um conceito do santo romano. Você é um santo que peca, mas você não deixou de ser santo, porque aquele que te santifica mora dentro de você. E o lindo dessa história é porque a Bíblia diz que é Ele que nos chama para ser santo. Ele diz, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí você pode dizer, pastor, como é que eu vou conseguir? Pode ficar tranquilo, calmo e sereno. Fique tranquilo, respire. Porque aquele que nos dá o desafio de ser é quem executa a obra na nossa vida. Porque é o mesmo Deus que diz, seja santo, olha para você e diz, fique calmo, eu sou o Senhor que te santifica. Amém, amados? É Ele que nos santifica, é Ele que nos torna separados para Ele, é Ele que remove as escórias da nossa alma, é Ele que vai burilando dentro de nós. E como é que Ele faz isso? Pela vida que nós levamos, nas lutas, nas provas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vai juntar toda a história da sua vida, você vai chegar à conclusão de que as guerras e batalhas pelas quais você passou, Deus as permitiu para forjar o seu caráter. E você é quem você é por causa daquilo que Deus permitiu você passar. E se você continuar no caminho, outras guerras virão, outras batalhas virão. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Dia após dia, ano após ano, você será mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor que nos santifica. Mas Ele não nos santifica com uma mão na cabeça e um grito no ouvido. Ele não nos santifica numa campanha de 7 semanas. Ele não nos santifica através de uma barganha. É nos confrontos. Eu gosto de Malaquias, que não se resume só capítulo 3, versículo 10, não, viu? Eu gosto de Malaquias quando ele diz assim, de repente, diga de repente. Falaram hoje aqui acerca do dia mau. De repente. Paulo diz assim que nós temos que estar pronto para que o dia mau não nos pegue de surpresa. Malaquias diz, de repente virá o Senhor ao seu templo. De repente. Quem é templo do Senhor aqui? Diga glória a Deus. Oh, maravilha. Então se prepare. De repente ele chega. Ah, mas o profeta diz, quem suportará o dia da sua vinda? Ei, templos, quem vai suportar este dia? Ele virá de repente. E ele vem como? Como paizinho querido? Não. Malaquias diz, ele virá como o fogo do fundidor. Ele virá como a potassa das lavandeiras. Esse jovem nem sabe o que é isso, né, pastor? Potassa de lavandeira, sabe nem o que é isso? Ele vai vir de repente, pá, o Senhor chegou. Não é um arrebatamento não, viu? É uma preparação para. E ele vem como aquelas lavadeiras de antigamente. Puxe pela memória, senão vai buscar no YouTube em casa, para você guardar a memória. Como é que elas faziam? O sabão era feito de potassa e banha. Alguém já ouviu falar? Ei, Vera. Ó, a Vera já levantou a mão. Eita, entrega a idade. A potassa de lavadeira pegava aquela banha e jogava a potassa ali, chega, derretia. Mas, nego velho, aquele sabão tirava a mancha até da alma. Não é não? Pegar aquilo quando passava, nego velho, se o pano fosse ruim, ela passava e o pedaço do pano ia embora. Era, se pegasse essas roupinhas da Primark, não dava uma lavada. E não era numa maquinazinha com os negocinhos de borracha para não machucar. Não, nego velho. Mãe pegava aquela trouxa de roupa, era trouxa mesmo, amarrado, e ia para a beira de um rio. E sentava perto de uma pedra. E eu ficava perguntando, para que bexiga esta pedra? E Dona Benedita dizia, daqui a pouco você vai saber. Agora pense que você é o pano. E a lavadeira é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai te santificar. E o sabão não é homo. É de potássio. É sebo com soda cáustica. Era de bola, irmã Lourdes. Exatamente. Aí ele pega na água e vai ensaboando. Eita, aí tá bonzinho, né? Mas eu não sei que técnica da bexiga foi essa que elas aprenderam. Que depois que o sabão tá bem ensaboado, aí ela pega assim, enrola o pano na mão. E aí eu vou descobrir para que serve a pedra. E tome lá. Que
isso, Senhor, eu estou santificando a minha igreja. Você quer ser santo? É na chibatada, tá? E bate sem dó nem piedade. O pano chega, fica duro. E o pior é que quando bate, tem uma história de quará. Lembra da quarada? Que pega o pano e joga lá, pá! Quem nunca passou por isso na sua vida? Deus chega de repente na sua vida. Aí pega você e enrola assim. E tem um bando de gente, é o diabo. É não, filho, é o Deus que está te santificando, viu? Ai, tá amarrado, amarrando. E Deus diz assim, nego velho, deu diabo aqui não. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. Quem está no controle da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Para de dar glória ao diabo. Não é ele não, é Deus. Por isso que Paulo preso disse, é Deus. Por isso que Paulo lá isolado disse, é Deus. Pois você agora, quando o pano rodar no ar, você diz, eita Jeová, lá vai a lapada, pá, e dói. Não vem dizer que não dói não, porque dói. Deus tem uns tratamentos. Vocês têm uma carinha de bonzinho, não passa não, mas eu passo umas que só Jesus na causa. E quando ele para de bater de um lado, ele vira para bater do outro, né? Quando você acha, terminou. Aí ele diz, terminou nada. Aí vem a quarada. O que é a quarada? É aquela hora em que Deus te joga num canto e parece que o céu esqueceu de você. Né? O sol fica lá, e você secando. Parece que as suas orações não passam do teto. Parece que o teu choro ninguém vê. Parece que Deus se esqueceu de você. Não, fique tranquilo. Ele está esperando a potassa fazer efeito na sua vida. Daqui a pouco ele vai enxaguar você. Ainda vai passar anil. E você vai sair branquinho, branquinho, branquinho. Para o louvor da glória do nome dele. Ô, nego velho, fica quieto, pelo amor de Deus, não aperta mais não, que já está de boa tamanho. Oh, como Deus faz isso com a sua igreja. Ele está edificando a igreja de Jesus Cristo. Amém, igreja amada? Então não fique correndo da parada não, não adianta correr. Mas ele vai comparar Malaquias, nesse processo de santificação, com outra coisa. O fogo do fundidor. Que é isso? O ourives pega aquele pedaço de ouro bruto e bota num cadinho, é uma cuiazinha assim, e bota na fornalha. E começa a mexer. E a temperatura vai só aumentando. E os crentes vai dando pinote de tudo quanto é tamanho. E dizendo, ora por mim. Ora por mim. E a nossa oração não move Deus. A nossa oração não chantageia Deus. A nossa oração não tira Deus do lugar. Oração é para mudar a mim, não é para mudar Deus não. E quanto mais você ora, mais a temperatura aumenta. Porque era tudo que Deus precisava era da sua oração. E aí as tuas escórias vão vindo à tona. Quem sou eu, pastor? Eu sou quem eu me revelo na hora que a temperatura aumenta na minha vida. Quem sou eu? Eu sou aquele que reage quando alguém pisa nos meus calos. Aquele sou eu. Quando eu sou contrariado, como é que eu me comporto? Aquele sou eu. Quando a porta que eu esperava abrir não se abre, como é que eu me comporto? Aquele sou eu. Quando alguém não faz o que eu quero, aquele sou eu. E para que Deus está fazendo eu passar por tudo isso? Para mostrar quem eu sou. Para quê? Para remover essas escórias, para te purificar, para te santificar, para apresentar você mesmo a Ele, santo e irrepreensível naquele dia glorioso. E pode ficar tranquilo, porque aquele que começou esta obra em você não tem pressa. Eu acho lindo porque ele diz assim, diz Malaquias, ele se assentará. Assenta-se-á como fundidor. Quem senta é porque não tem pressa. Deus tem todo o tempo do mundo. Diga-se de passagem, um dia para ele são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele é o Senhor do tempo. Então fique tranquilo, nego velho. Corra não. Corra não. Sabe por quê? Ele é eterno, você não.
Quando chegar no final, você vai descobrir que a sua carreira só fez você perder a única coisa que você perde. Ele não, o tempo. Porque desde que você nasceu, que você gasta um negócio que não vende em nenhuma loja, tempo. E quando ele te pegar lá na curva, você vai descobrir que você já não é mais aquele boyzinho de antigamente. E que ele não mudou de ideia, que você vai ter que voltar e retomar o caminho que você perdeu. E você perdeu. Então o meu conselho para mim e para você hoje é: renda-se. Seja igual aquele pano que mãe batia no rio. Seja igual aquela peça de ouro cheio de escória que o ourives estava purificando. Porque você vai ganhar uma coisa: tempo. Quanto mais cedo você for tratado, mais cedo você glorificará o nome do Senhor. Aleluia. E você descobrirá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, esta carta aqui é escrita para um povo que está sendo santificado, aos santos. Santo não é aquele que chegou pronto. Santo é aquele que chegou para se render. Amém. São a esses que o Senhor diz: meus santos. Amém. Olhe para essa pessoa linda que está aí do seu lado e diga: santo. Faça um carinhozinho nele para aliviar a dor da surra. E diga: meu santo, meu santo. E o fiel aos santos e fiéis. Todo santo é fiel. E todo fiel é santo. A fidelidade faz parte do processo de santidade. Não é verdade? Você, neste processo de santidade, você vai descobrir que você é um santo do Senhor. Mas no versículo 2, eu espero pelo menos falar dos 2 versículos hoje. Vocês já viram quanto tempo vai demorar esse negócio, né? Versículo 2 diz: a vós outros, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 2 todos juntos, bem bonito, bora lá? Bora? A vós outros, graça. Bora, gente? E do Senhor, diga graça, e paz. Diga outra vez, diga graça, e paz. O que é graça? É a causa da salvação. Paulo está dizendo para vocês, tem 2 coisas que vocês logo de cara recebem: graça e paz. O que é a graça? É o que gera salvação na nossa vida. Pela graça nós somos salvos. E o que é paz? É o resultado da salvação na nossa vida. Porque nós somos salvos, nós temos paz com Deus. Acabou a guerra com Deus. Irmãos, amados, você não está em guerra com Deus. Deus não é o seu inimigo. Deus é o seu Pai amoroso que está cuidando de você. Deus quer o seu bem. Amém, igreja? Deus quer o melhor para você. Pela graça você é salvo. E porque pela graça você foi salvo, você tem paz com o Senhor. A palavra graça, graça é a raiz. E paz é o fruto. A raiz de tudo que você tem é a graça de Deus. O que é graça, pastor? É um favor que eu não mereço. É um favor que eu não mereço. Eu não mereço. Hã? Diga: eu não mereço. Eu não mereço. Oh, irmãos, quando nós colocarmos isso no nosso coração: eu não mereço. Eu não mereço tão poderosa salvação. Eu não mereço as bênçãos que Deus tem me dado. Eu não mereço tudo que Ele tem feito. Mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não mereço, é um favor imerecido. Paz é eirene no grego. Que significa o quê? Um supremo bem no homem. É aquilo que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. Eirene é aquilo que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. Quando você perde a paz, você perdeu o sentido de viver. Por que alguém tira a sua própria vida? Porque ele fez um balanço da sua vida e descobriu que deu negativo resultado. Não vale a pena. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Aleluia. A minha paz eu dou a vocês. Amém, amém, queridos? Por que eu estou citando palavras no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Para os gentios. Eirene é uma outra palavra para shalom, né? É algo absolutamente independente das circunstâncias externas. Você não depende do que está fora de você. Você depende do que Deus está construindo dentro de você.
O teu mundo pro lado de fora pode estar totalmente destruído, mas quando a paz de Deus invade você, há uma segurança que diz: eu posso mudar este quadro, eu posso mudar tudo isso, porque o Deus Todo-Poderoso me fortalece nesta circunstância. Glória a Deus. Oh, e esta paz guarda, você é uma redoma, é uma proteção, é um escudo. Paulo está dizendo que esta paz é o fruto da salvação. Você é salvo? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Deixe que a paz de Deus guarde você. Mas o mundo está em turbulência, mas você está em Cristo. A paz de Deus é fruto da salvação. Não dependo das circunstâncias externas para ter paz. Eu dependo de saber quem eu sou. Amém. Quem eu sou? Amém. Quem eu sou? Eu pertenço a quem? Eu estou no mundo, sim, mas eu não sou do mundo. Meu dono é outro. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Amém. Pastor, o senhor acredita em extraterrestre? Claro que eu acredito. Olha um bando sentado aqui na minha frente. Oh, glórias. Você está aqui, mas você não é daqui. Brevemente vai surgir uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Você não vai dar esta notícia. Você será esta notícia. Eu tenho paz. Eu não sou daqui. Eu estou passando uma chuva. E eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o meu destino. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas bora seguir. Paulo vai falar agora sobre o objetivo da carta. Ele escreve esta carta para mostrar que a igreja é um povo muito abençoado. Aleluia. Qual é o objetivo? Paulo está dizendo: você faz parte de um povo muito abençoado. Vou dizer outra vez, apenas alguns ouviram. Você faz parte de um povo muito abençoado. Aleluia. Versículo 3. Versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já me abençoou, toda sorte de bênção. Amém. E agora deixa eu só fazer um parênteses aqui, que talvez você esteja perguntando: por que Paulo vai falar de bênçãos espirituais? Eu falei disso ontem em Londres. Por que Paulo vai falar de bênçãos espirituais e não de bênçãos materiais? Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. A igreja de Jesus Cristo não começou ali, há 2000 anos atrás. Jesus não caiu de paraquedas na história. Quem é Jesus? Jesus é a resposta de uma profecia de Deus em Gênesis 3,15. Que da semente da mulher ele enviaria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. A igreja é o coroar da obra da redenção. Mas tudo começou no Éden, quando Deus disse a Satanás: um dia o teu reino nesta terra vai ter fim. Eu enviarei alguém que vai esmagar a tua cabeça. 4000 anos se passaram e chegou a plenitude dos tempos. Chegou a semente da mulher, como diz Paulo, e veio e esmagou a cabeça da serpente. E este é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da igreja. Por que Paulo não vai... Quando você vai para a Bíblia, no Novo Testamento, você não vai encontrar Paulo dando receitas para uma vida de prosperidade material. Porque a Bíblia já falou disso no Antigo Testamento. Você carrega uma Bíblia inteira debaixo do braço, mas você só quer engolir um pedaço dela. A Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, que Bíblia os apóstolos usavam? Não existia Novo Testamento. Era o Antigo. O que é que eles pregavam? O Antigo. Quando a igreja se reunia, eles se reuniam para quê? Duas coisas. Eles liam o Antigo Testamento para descobrir Jesus no Antigo Testamento, e eles liam as cartas dos apóstolos e faziam isso que nós estamos fazendo. Querido, se Paulo chegasse aqui, ele ficaria muito à vontade no meio desta reunião. Porque a reunião da igreja não era para prometer bênção a ninguém. A reunião da igreja era para estudar o que os apóstolos estavam dizendo, para que estas verdades fossem internalizadas dentro do coração dos salvos em Jesus Cristo. É por isso que eu creio há um avivamento chegando sobre esta terra. Era assim o culto na igreja primitiva. E por que não vai falar? Paulo vai dizer das bênçãos espirituais. Porque as bênçãos materiais estão no Antigo Testamento.
Você quer aprender a ser próspero e não tem nada demais em ser próspero? Eu quero. Eu quero viver uma vida de prosperidade. Você vai aprender isso não é com Paulo, você vai aprender isso com Abraão. Você vai aprender isso com Moisés. Leia Deuteronômio capítulo 28, e ali está o segredo de uma vida de prosperidade. E quando Deus vai trazer as bênçãos e as maldições ao povo de Israel, todas elas são de ordem material. E até hoje Israel é próspero materialmente. Por quê? Porque ele segue a receita do Antigo Testamento. E eu quero lhe dizer uma coisa, se você seguir a receita, você também vai prosperar. E eles são fiéis naquilo que eles acreditam. O problema é que nós aprendemos que a igreja veio para substituir Israel e que o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento naquilo que nos é conveniente. Porque esse mesmo povo que nos acusa de trazer o Antigo Testamento não abre mão do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não abre mão do bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Não abre mão de que tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, descansará. Não abre mão de que 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda. Não abre mão de que tudo que você fizer vai prosperar. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Tudo isso é Antigo Testamento. Ou você aceita tudo ou você não aceita nada. Ah, mas Jesus veio e cumpriu a lei. Sim, e a lei cerimonial se cumpriu nele. Por isso que eu não mato bode, não mato carneiro, não mato ninguém. Tudo isso se cumpriu nele. Mas a lei moral que revela o caráter de Deus, não. Deus não muda. A Bíblia não diz que ele é o mesmo ontem, Antigo Testamento, hoje, Novo Testamento, e será eternamente, na glória. Ele não muda. Aí nós dizemos, como é que aquele povo de Israel prospera tanto? Israel tem 70 anos, é uma potência. Judeu pobre é uma raridade. Cristão rico é outra. Eu nunca vi numa sinagoga fazer uma campanha de prosperidade. Nunca vi. Nunca vi, não precisa. Na Bíblia diz que na comunidade da igreja de Israel, a igreja de Atos, que era composta 100% de judeu, não havia necessidade nenhuma. Mas quando Deus deu uma visão a Pedro, com uma toalha descendo do céu, cheia de animais liturgicamente imundos, e disse, mata e come, ele disse, não como. Nunca comerei um negócio desse. 3 vezes veio e ele não comeu. Foi recolhido para o céu, ele não comeu. Um porquinho. O que é um porquinho? Um camarão, uma lagosta. Oh, meu Deus, manda para mim, Senhor. Então, ele não comeu. Chega para um judeu ortodoxo, daquele dos cachinhos, e faz uma proposta para ele, de que você tem um trabalho para ele, onde você vai pagar 1 milhão de libras para ele trabalhar um sábado, para ver se ele vai. Vai, breu que vai. Você pode fazer a proposta que for. Tenta convencer aquele judeu de que ele não deve levar o dízimo na sinagoga, porque o rabino já é rico, porque a sinagoga não precisa, e que é muito dinheiro aquilo que ele está dando. Tenta convencer. Tenta convencer. Ele morre, mas ele não deixa de levar o dízimo dele. Ai, pastor, isso é lei. E ele é próspero. E tu, que dizes que tem o Espírito de Deus, e tu, que dizes que tens a revelação, e tu, que dizes que conhece a verdade, vive com a cuia na mão. Fazendo campanha de 7 semanas para ver se paga o aluguel. Porque não consegue ser fiel a Deus numa merreca. Ganha 100 conto. E acha que se der 10 conto ao Senhor, tu estás enriquecendo o pastor. Vai para lá com a tua miséria. E tu continuas pedindo ajuda. E Israel continua ajudando. Por quê? Porque eles creem que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a deles, coitado de vocês. Por que Paulo não vai falar de bênçãos materiais? Porque nós já temos a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro falando dela. Mas tem uma coisa que eles não têm, nós temos. O nome escrito no livro da vida.
Todos os anos, no dia de Yom Kippur, eles fazem jejum e clamam a Deus para ver se o nome deles é escrito no livro da vida por um ano. Ah, que maravilha saber que o nosso está escrito para sempre no livro da vida. Ah, eles morrem de medo. Pensa num povo supersticioso que não passa debaixo de uma escada, não passa, tem medo de tudo. É um povo tudo medroso, tudo supersticioso, tudo cheio de mandinga, porque eles têm medo do diabo. Mas para nós, Jesus disse: vocês vão pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano nenhum. É isso que eles não têm. Sabe o que é que eles não têm? O sangue do Cordeiro derramado sobre a vida deles. Sabe o que é que eles não têm? A certeza de que todos os pecados estão perdoados. Sabe o que é que eles não têm? A certeza de que quando terminar todas as coisas, estaremos para sempre com Deus Todo-Poderoso. Paulo disse: igreja, vocês têm, mas vocês não precisam jogar fora aquilo que Abraão trouxe para abraçar o que Jesus trouxe. Juntem, acrescentem. Porque vocês foram enxertados na comunidade de Israel, vocês se tornaram herdeiros de Deus, vocês se tornaram participantes das bênçãos de Abraão. Mas vocês têm mais do que Abraão, porque vocês têm também as bênçãos da nova aliança. Mas o diabo entra dentro da igreja e cega. Aí vão para um extremo, aí querem fazer não é barganha, é consciência de quem você é. Segue o que a Bíblia diz. Pega, ajuda o pobre, ajuda o órfão, ajuda o estrangeiro, ajuda a viúva. Seja sal da terra. Não deixe uma pessoa passar na tua porta com fome. Não deixa uma pessoa dormir com frio enquanto você tem uma coleção de casaco. Não deixa. E tudo isso se tornará brasas vivas sobre a tua cabeça. E os céus se moverão. Recebeu o teu pagamento, separa o que pertence ao Senhor. Pastor Ailton dizia: pastor Orlando, não sinto muita vontade de falar disso. Não sinto não, meu pastor, porque me dá uma agonia. Sabe quando é que eu entendi isso? Quando eu era um católico romano. Separa o que é do Senhor. A gente ganha uma merreca, aí não tem nenhuma dificuldade de dar umas pratinhas sofridas. Aí Deus faz você prosperar, porque você foi fiel, a prosperidade chega, aí você começa a ganhar bem, aí você começa a fazer as contas. Aí eu oro para que você volte ao tempo em que você era fiel. Ganhando 100 conto por semana. Você estava bem, você estava fiel ao Senhor. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fostes fiel no muito, ele vai aumentando. Porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Mas como nós temos dificuldade de entender isso, né? E o diabo entra por aí. Nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para Deus. Vai dizer para um judeu não ir à sinagoga no sábado? Aí a luta que nós temos para convencer os crentes a vir à igreja no dia do culto. Nós não temos tempo para Deus. A nossa agenda apertou e nós fomos tirando aquilo que não tinha importância. E o primeiro que nós tiramos foi ir à casa do Senhor. Aí disseram para a gente que nós somos o templo de Deus e que nós não precisamos estar na igreja porque nós somos o templo do Senhor. Ô engano do inferno, uma brasa sozinha vira cinza. Ah, eu não preciso ir lá não, porque aquilo que vai ser pregado eu já sei. Você pensa que é rico, você pensa que sabe, você é pobre, cego, miserável e nu. Eu prego este mesmo livro desde que eu tenho 16 anos de idade. Eu tenho 46. E eu choro em cima dos mesmos versículos. E prego o mesmo texto. E todos os dias aprendo com ele. E eu sei que eu viverei 120 anos nesta terra. Fazendo a mesma coisa. E dizendo: eu nada sei de ti. Eu nada sei de ti. E viverei a eternidade inteira lendo este livro. E dizendo: eu nada sei de ti, Senhor. Paulo terminou a vida dele olhando para o céu e dizendo: que eu te conheça e a força da tua ressurreição. Alguém poderia dizer: tu, Paulo, olha o que tu escreveste, fosse levado até o terceiro céu. E ele disse: eu não julgo o que tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo em mim, a esperança da glória.
Nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para Deus. Porque nós estamos preocupados demais em arranjar mais uma hora de cleaner. Porque nós achamos que o acumular coisa vai mudar a nossa sorte. Nós esquecemos o mestre dizendo: olhe as aves do céu, olhe os lírios do campo, eles não tecem, não fiam. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus cuida assim a Eva que hoje existe, amanhã está no fogo, quanto mais fará convosco, homens de pouca fé. Ah, pastor, mas é porque Salomão não arranjou as contas que eu arranjei e as dívidas que eu tenho para pagar. Porque Salomão ouviu a Deus e você não. Porque Salomão gastou tempo em cima de um monte, orando. Quando o pai dele deixou tudo, ele foi ao monte, sacrificou a Yahvé e disse: Senhor, eu tenho ouro, eu tenho riqueza, mas eu não tenho o essencial. Dá-me sabedoria para administrar o que eu tenho. E Deus aparece para ele e diz: porque tu não me pedisse ouro nem prata, mas sabedoria para guiar o meu povo, eu te darei sabedoria como a nenhum outro, mas também te darei ouro e prata como a nenhum outro. Nós estamos vivendo uma vida que nós só pedimos ouro e prata e nós só temos lata. Sabe o que é que nós precisamos aprender a pedir? Sabedoria. Tu acha que aquela viúva que deixou tudo que tinha no gasofilácio do templo, Deus deixou ela passar alguma necessidade? Mas se nós víssemos ela fazer aquilo que ela fez, chamaríamos ela de fanática. Mas ela, quando chegou ali, ela não sabia que perto do gasofilácio estava o Deus que provê todas as nossas necessidades. E a oferta dela, quando tilinou no gasofilácio, ele disse: esta mulher. Nós não temos tempo para Deus, porque nós precisamos pagar uma conta. Nós não temos tempo para Deus porque nós estamos com medo de ficarmos velhos e não termos um pé de meia no Brasil. Aí nós achamos que trocando o culto por um cleaner, nossa história vai mudar. Você é pior do que aquele homem da parábola que juntou todo o tesouro e disse: descansa minha alma, porque agora tu estás tranquila. E Jesus disse: burro, idiota, louco, hoje mesmo tu terás que dar conta da tua alma a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós não temos tido tempo para Deus, irmãos. Porque esta sociedade maldita criou uma agenda e nós entramos nela. Nós não temos tempo para Deus, porque o consumo criou uma agenda e nós entramos nele. Nós não temos tempo para Deus, porque essa sociedade caída criou uma agenda e não incluiu a igreja, e não incluiu a Jesus, e nós não temos tempo para Ele. Nós nos submetemos a Ele, mas eu creio que o Espírito de Deus está abrindo os olhos da igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não temos tempo. Se sobrar, nós vamos ao culto. Eu não vim ao culto porque uma visita chegou na minha casa. E ela não gosta de crente. E você se dobrou. Eu não vim ao culto porque eu não estava afim. Você se dobrou. Eu não vim ao culto porque eu estava com uma dorzinha. Você se dobrou. Vai dizer um judeu para fazer essas coisas que você e eu fazemos? Não estou condenando ninguém, não estou julgando vocês, eu estou pregando para mim. Miserável homem que eu sou. Precisamos nos humilhar, amados. Precisamos converter os nossos caminhos. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o caminho dela. Nós vivemos uma igreja que não afeta, uma igreja que não salga, um povo que não sai do canto. Miseráveis que somos. Paulo não vai falar de bênçãos materiais. A Bíblia já falou. Deus já nos ensinou.
agora é conosco. Ele já chutou a bola, agora é contigo. Mas ele vem na história e diz: agora, pelo sacrifício do Cordeiro, está tudo coroado. Agora vem as bênçãos espirituais. Bendito seja Ele que nos abençoa espiritualmente. A fonte de todas as bênçãos é Deus. Vou dizer outra vez: a fonte de todas as bênçãos é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou quase terminando, mas dê um pulinho em Romanos capítulo 11, versículo 36, para você entender isso. Romanos 11, 36. Deus está nos chamando a atenção, amados. Romanos 11, 36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo é dele. Amém. A natureza de nossas bênçãos é toda sorte de bênção. Diga: toda sorte de bênção. Diga de novo: diga: toda sorte de bênção. Oh, igreja amada. E a esfera destas bênçãos está tudo nas regiões celestiais. Guarda estas informações, porque você vai precisar delas lá na frente para estudar Efésios. A fonte é Deus. A natureza, todas as bênçãos. Onde está? Nas regiões celestiais. Você vai precisar ir lá buscar. Porque nada acontece por descuido. Nada acontece por acaso. Tudo é dele, por ele e para ele. Glórias sejam dadas a ele para sempre. Fiquemos de pé na presença dele. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh, abra o seu coração a esta verdade. Abra os seus lábios e comece a louvar ao Senhor por estas bênçãos. Abra os seus lábios e comece a exaltar a Ele, porque Ele fez todas as coisas. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação. Bendito sejas para sempre, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Bendito seja o teu santo nome. Pai, a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é cortante, a tua palavra é semente de transformação. E nesta tarde a tua palavra foi semeada no coração de cada um neste lugar, no meu coração, no coração dos meus irmãos. E eu oro nesta hora para que esta palavra crie raízes profundas, Senhor, para que esta palavra seja como uma dinamite no coração de cada um de nós, demolindo as fortalezas do engano, demolindo tudo aquilo que nos afasta da tua presença, demolindo tudo aquilo que nos afasta da identidade que nós temos em ti. Oh Pai, eu clamo pela tua igreja neste lugar, eu clamo, Senhor, pela nossa vida, eu clamo, Senhor, eu clamo por um avivamento, eu clamo por uma mudança de agenda, eu clamo por uma mudança de prioridades, eu clamo, Senhor, para que a revelação da tua palavra nos posicione e nos transforme. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Yahvé, 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 tem misericórdia de nós. Revela-nos quem somos em Cristo. Revela-nos quem somos. Revela-nos quem somos. E nós viveremos uma vida para a glória do teu nome, Senhor. E nós afetaremos esta sociedade. E nós mudaremos os rumos da história deste povo. E nós tomaremos esta cidade e esta nação. E entregaremos aos pés do Cordeiro. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Revela-nos esta palavra, que ela encontre abrigo em cada um de nós, para a glória do teu santo nome. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.